a má babá. As boas babás que existem e que eu as tive durante a criação de meus filhos. Misa era uma jovem que veio do interiorzão do Brasil. Veio menina ainda para trabalhar numa casa de família. A mãe, Fausta, trabalhava na roça e nunca teve tempo para se dedicar aos filhos. Quando paria um, logo voltava à labuta, pois caso contrário não vinha dinheiro. O pai bebia muito, por isso não dava quase para a lavoura. Rendia pouco. O relacionamento entre os dois era péssimo. Às vezes batia na mulher e às vezes apanhava. Diziam que apanhava mais que batia. Diziam também que, vez por outra, a mulher o traía. Apesar desse fato não comprometer em nada os dois. Assim, de mal a pior, viviam os dois. Misa cresceu sem amor. Da mãe teve o que a mãe recebeu da avó, com o agravante de Fausta ainda descarregar nela todo o ressentimento da vida. O motivo estava no seu inconsciente. Este, ela nunca imaginou que existia. Devia ter um motivo dentro de seus miolos que ela mesma nunca soube. Batia muito em seus irmãos, pois achava que a surra era necessária à educação. Entretanto, nela era mais. Muito mais. As agressões físicas em Misa eram por qualquer coisa que a menina fizesse, e também pelo que não fizesse. Uma vez, uma vizinha, que se dizia estudada, repreendeu a mãe pelas exageradas pancadas na filha, inclusive perguntando-lhe se a menina era de fato sua filha. Nem dá para imaginar o escândalo que Fausta fez e a implicância que pegou da boa-intencionada. Ainda virou-se para a filha furiosa. Praga maldita! Misa sentiu-se culpada de toda a confusão. Parece incrível. Não sentiu pena da sua defensora. Ela lhe pareceu ter sido a causadora de suas desavenças, mas sentiu dó da Fausta. Às vezes, ela se achegava à mãe e esta logo pegava uma varinha e cutucava seus braços, pernas e até a cara. Eita, filha do demo, menina fedida! E ria, uma risada escandalosa. A pobre criança achava que aquele relacionamento esdrúxulo era normal. Até sorria. Sua mãe era o melhor que tinha na vida e a tratava assim. Da sua maneira, Misa amava sua mãe e queria ser amada. Então fazia uma substituição surreal. A pancada era sinal da proximidade com a mãe. Neuroticamente associava a um sentimento de pseudo-afeto. Algumas vezes, o pai, bêbado, se achegava a ela e começava a lhe levantar a roupa. Nessas ocasiões, a mãe, que não tinha o vício da bebida, chegava, tirava a garota de perto e o casal iniciava mais uma briga. Quando estava sóbrio, cheirando ainda a bebida, dava-lhe indiferença ou xingamento. Saia! Você não serve para nada. Nunca teve um carinho dos pais, nem de ninguém. Nunca teve um brinquedo. Cresceu igual a um animalzinho. Sua autoestima era péssima. Um dia seu pai morreu e, para ela, a situação conseguiu piorar. O padrasto, que a mãe arrumou, a importunava. Fausta defendia com todas as suas forças, brigando com ele. Entretanto, um dia chegou a ela e mandou que fosse embora, pois não estava interessada em se desfazer de seu novo homem. Quando ficou mocinha e pegou corpo, o primeiro que lhe tocou, ela se encantou. Acreditou que era o amor que falavam na televisão. Ele usou seu corpo, ela nem sabia o que era prevenção sexual, e veio a gravidez. Demorou muito até descobrir que a falta de menstruação era sinal de que provavelmente estava para ter bebê.
O rapaz lhe disse rindo sarcasticamente: Você está ficando louca? Eu nunca transei com um bagulho desses, não. Puta igual você deve dar para qualquer um. Em pleno século XXI, os homens, quando não querem assumir um filho, seja lá qual for o motivo, continuam enlameando a moral da mulher grávida, caluniando-a de todas as formas possíveis. Isso até para aquelas moças de classes mais abastadas. Imagine as pobres coitadas que não têm ninguém para apoiá-las. Misa não teve ninguém para lhe ajudar. Ao contrário, todos a recriminaram. Houve um irmão que lhe disse estar ela enlameando a honra da família. Tinha escutado essa frase numa música. Sua mãe esbravejou: Só podia dar nisso? Eu sempre soube que você não ia dar em nada de bom. Nem pense em pegar esse filho sem pai e colocar aqui em casa. Vire-se! Ela não chorou. Sempre soube que ninguém ouviria seu choro, porém sofreu muito. Não entendia por que se irritava quando alguém chorava perto dela. Devia ser por inveja daquilo que ela nem sabia ao certo que existia. Trabalhava como empregada doméstica. Sua patroa soube que ela estava grávida e engambelou a infeliz, fazendo-a assinar uns papéis. No outro dia a colocou na rua. Ainda foi trabalhar numa outra casa por uns meses, escondendo a barriga. Porém, quando a outra empregadora descobriu, fez um frejé tremendo, colocando-a na rua novamente. Foi então trabalhar na limpeza de um bar, de madrugada, até o dia do seu filho nascer. Ele veio ao mundo numa maternidade pública de péssimo atendimento. Ela teve o parto normal e ninguém foi vê-la. Saiu de lá sem ter para onde ir. Aonde foi? Imaginem os ouvintes. O certo é que nada foi fácil nem bom. Como não conseguiram uma creche, mês depois arrumou uma mulher para ficar com seu filho durante o dia. Seu irmão lhe arrumou um lugar para trabalhar e lá foi ela. O dinheiro que sobrava mal dava para os dois se alimentarem. Na maternidade, uma moça toda bonita e arrumada, parecia uma artista, lhe ensinou a tomar pílulas anticoncepcionais e a usar camisinha. Depois de alguns meses, ela conheceu outro rapaz. Ele namorava todas as moças que conseguia e só ficava com ela pela madrugada. No fim de tudo, quando estava bêbado e não tinha conseguido nenhuma outra. Ela não percebia e o dizia a seu namorado. Depois de um dia de descuido, veio outra gravidez. Quando ela lhe contou, a resposta foi semelhante à do pai do primeiro filho. O mundo desabou em sua cabeça da mesma maneira e todos repetiram a cena. Ela sofreu muito e não chorou. Tudo igual ao primeiro parto, só que agora, em vez de um, deixava dois na tal mulher e saía para trabalhar. Sentia algo de bom pelos filhos, entretanto alguma coisa dentro dela a travava e dava o mínimo que podia. Apesar de tudo, ela os sentia ligados à sua pessoa. Era tudo tão estranho. Ela não gostava de ser mãe, não tinha o instinto materno. Seus filhos eram como uma trouxa pesada de roupas que ela tinha de carregar. Não os desejou e vieram sem que ela os quisesse. A tal moça chique da maternidade, que parecia artista, cismou com ela, encaixando-a num programa de prevenção à maternidade. Colocaram um troço dentro de sua barriga. Ela se sentiu moderníssima e preparada para um amor de novela. Até conseguiu ficar uns anos sem filhos e teve vários homens. Todos a trataram como um corpo a ser usado. Sem escrúpulos, faziam com ela todo tipo de sexo. Ela passou a se achar escolada e sabida. Pegava revistas de pornografia e imaginava luxúria como o sexo normal.
Assim ia de mão em mão. A cada olhar e a cada homem, ela fantasiava um grande amor. Seu parâmetro eram as novelas da televisão. Ela as adorava, imaginando-se na pele das personagens boazinhas e glamourosamente bonitas. Imaginava-se também beijando e fazendo amor com artistas sensuais. Ela não gostava das patroas, porém as bajulava falsamente. Quando recebia uma censura, justa ou injusta, se desculpava sem sentimento nem sinceridade. Por trás, fazia tudo o que podia de mal, sem que elas percebessem. E nada sentia por isso. Ela teve más patroas, entretanto teve boas também. Aquelas que lhe faziam bem, ela não conseguia absorver e abusava delas. Já faziam alguns anos que ela não ficava de barriga. Adorava sair à noite para a balada. Deixava os filhos sozinhos ou com qualquer pessoa que ela conseguisse. Até com maluca ela os entregava. Ela queria era gandaiar. Numa dessas noitadas, totalmente bêbada, transou com um sujeito todo drogado. E como Deus fez o sexo para nascerem crianças, aconteceu que ela ficou novamente grávida. Dessa vez, ela se desesperou, xingou, berrou, dizem até que tomou remédio para abortar e não conseguiu. Pagar para tirar a criança, ela não conseguira dinheiro. Nem é necessário dizer que o tal drogado não cooperou em nada. Se soube, fez de conta que não tinha nada com isso. Ela já se acostumara a parir sozinha. Dessa vez disse que era produção independente, como uma artista loura e muito famosa que ela gostava demais dizia. Dessa vez tudo foi bem pior. Não se sabe o motivo, se já não era tão jovenzinha, ou as loucuras para abortar, ou alguma doença que ela pegou com tanto homem, tanta luxúria a que se deixou levar. O certo é que a gestação já foi bem mais difícil. Tinha dores, teve infecção vaginal, foi difícil. Com tudo isso, ela não conseguia trabalhar como das outras vezes. A família deu o mínimo possível e reclamava o máximo. Com tudo isso, ela e os filhos passaram muita fome e ficaram muito magros. O parto foi um drama. Ela até queria dar o filho para alguém, mas o coitadinho era tão magrinho e feinho que ela não conseguiu. Foi nesse caos financeiro e social, aliado a uma saúde precária, que o tal irmão lhe anunciou que tinha um emprego ótimo, bom salário, patroa boa e carteira assinada. Era para ser babá. É longe demais. Eu preciso acordar de madrugada e só vou voltar 9, 10 horas da noite. Não gosto de cuidar de criança, de madame, nem dos meus. E meus filhos ficam com quem? Uma porcaria igual você arruma um empregão desses e ainda põe defeito, sua imprestável. A mãe disse palavrões e xingamentos para lhe mostrar que aquele emprego era a única coisa boa que ela poderia fazer. Não tinha nem saúde nem vontade do emprego, porém foi obrigada a pegá-lo. Não tinha outra saída. Acordava de madrugada, arrastava os filhos aos trancos e os levava para uma mulher com olhos esbugalhados. Essa, ainda dormindo, se punha a resmungar do chororô do menorzinho. Pegava 2 ou 3 ônibus e chegava à casa da madame. Uma casa toda bonita, com tudo o que se pode querer. Ao chegar, os patrões iam malhar para ficarem ainda melhores. Ela tinha de fazer o de jejum e cuidar da criança. Dava-lhe o leite, tomavam seu café e chegavam os dois e comiam tudo o que era bom, gostoso e saudável. Sim, para ter aquela pele e aquele corpo, precisavam de uma dieta balanceada. E ela é que tinha de fazer o que considerava caprichos dos dois e muita frescura. Depois tinha que trabalhar na cozinha, limpeza e roupa, lavar e passar. O homem não devia trabalhar lá que muito.
Ficava pela manhã no computador e à tarde saía. Algumas vezes nem tinha ficado noite, lá estava ele de volta. Metia-se de novo no computador. Ela então era pior. De manhã enrolava, almoçava e dizia que ia dar aula. Não sei aula de quê. Não parecia inteligente. Adorava também o computador. Os dois também ficavam pendurados no telefone. Ela nunca entendeu o porquê da tal fulana fazer questão dela só poder ir embora no começo da noite, para não cuidar da criança. Ela trata você bem? Falsa. Faz de conta que gosta de mim. Está preocupada comigo, com minha saúde e com meus filhos. Ainda havia as duas sogras que se digladiavam pelo pretenso amor ao neto. Uma comprava um presente, a outra fazia questão de ultrapassar. E assim iam acelerando cada vez mais. Os sogros acompanhavam cada uma das duas partes. Esse exagero irritava profundamente Misa. Ela nunca teve nada, nem nenhum apoio de ninguém. E essa babaca com tudo isso ainda tinha um patrão. Que homem bonito, mais novo que eu, mais gostoso. Apesar dela se insinuar a ele com tudo, ele não lhe dava a mínima brecha. Eu sei como transar com um homem desses, não aquela metida. Ainda ele era todo carinho com a patroa, elogiava e parecia que tinha por ela um encantamento especial. Adorava sair com ela e dava-lhe roupas e presentes. A patroa era tão descuidada que deixava etiquetas no chão e Misa via os preços absurdamente caros, além de se vangloriar do preço exagerado que pagava pelo que comprava. Muitas vezes era mais que seu salário, a quantia que ela sonhava durante sua vida inteira e nunca conseguiu ter. Os brinquedos também acompanhavam o absurdo que gastavam. Eram dois mimados que tiveram um filho. É comum as domésticas terem inveja ou admiração pelas patroas. Seria até um elogio à sua empregadora. Querem suas roupas, seus perfumes e até seu parceiro. Porém, como Misa não nutria bons sentimentos pela metida, só sobrava o negativismo da inveja. No final de semana, ela estava cansada, muito cansada. Aí vinham os filhos querendo brincar e brigando quem chegava mais perto dela. Ela se irritava e era um horror. Gostava de bater neles. Queria sair para a balada, pois o sexo nela vibrava muito e era o que ela mais gostava. Como deixava os filhos trancados para gandaiar, não tinha nem dinheiro nem ninguém para cuidá-los. Os vizinhos, a família e a mãe a reprovavam e a xingavam muito. Naquele final de semana, além das recriminações de sempre, ainda o filho mais velho lhe disse que a tal mulher do olho esbugalhado quase não dava comida para eles, por isso estavam tão magros, e ainda batia muito neles. O bater ela não achou tão ruim. Ela apanhou tanto da mãe. Entretanto, a fome deles lhe machucou. Na segunda-feira, ao voltar à labuta, encontrou a madame toda mimada. Quanto ódio teve! Porém, o sorriso falso a acompanhou. Às vezes ficava com a criança. Aconteceu que os pais do bonitão saíram numa viagem longa e o pai da chata adoeceu e a esposa teve de cuidar dele no hospital. A dondoca teve de fazer um curso durante o dia inteiro, só vinha para almoçar. Misa teve que cuidar da criança. Achou isso horrível. Entretanto, como era seu costume, disse que adorava ser babá. A patroa tirou-lhe quase todo o serviço e a deixou para brincar com o filho. Achava-o reizinho, como era chamado, insuportável. Ele dava-lhe uma sensação desagradável, porém mentia, como estava acostumada. Porém, quando o pequeno estava sozinho com ela, fazia-lhe caretas, ele a chamava e ela fingia não escutar. Ele foi tão mimado e protegido que não soube criar defesas. Como o ódio dentro dela crescia a cada dia, a cada final de semana,
as coisas começaram a piorar. No começo, ela o xingava de tudo que fora xingada. Depois eram pequenas humilhações a que ela o submetia e seguiram as agressões físicas. Obrigava-o a pedir desculpas se ele se mexesse. Na verdade, queria que pedisse desculpa de todo o mal que sofreu na vida. Até as luxúrias ela o submeteu. O interessante é que ela não entendia o grande mal que estava causando. A criança começou a ficar doente para não desgrudar da mãe. Como esta tinha obrigações e saía, ele ficou agressivo e cada dia pior. O pai então instalou uma câmera para ver o que estava acontecendo e filmou todo o horror da criança. Daí foi um escândalo. O pai entrou, foi ao computador, voltou e pegou a criança. Uma hora depois, a casa estava cheia com polícia e repórteres de jornal, rádio e televisão. Diziam-na um monstro. No início, ela nem imaginou ser com ela. Até curtiu quando a máquina da televisão quis filmá-la. Entretanto, o patrão estava furioso com ela. Todos a acusavam. Aos poucos, ela começou a entender que seria presa. Apesar de nunca imaginar que suas atitudes com a criança seriam taxadas de criminosas, no começo negou tudo. Negou pela confusão instalada, pois não se arrependera e não considerava seus atos errados. Já não queria tanta câmera em cima dela, tapava o rosto. Não pensou nos filhos soltos no mundo, pensou nos xingos da mãe. Quando saiu da casa da patroa para entrar no camburão policial, os vizinhos e a pequena multidão aglomerada gritavam contra ela. Teve medo de ser linchada. De uma fresta da janela, viu a patroa mimada chorando com o filho no colo e dando entrevista para muitos jornalistas que se acotovelavam entre si. Todos a paparicar a chata. A cabeça de Misa estava a mil e ela não entendia direito o que estava acontecendo. Porém, os xingos a ela e os mimos a madame irritou-a profundamente. Uma força descomunal veio de dentro. Ela conseguiu se desvencilhar um pouco e cuspiu em direção à antiga patroa. A mãe da criança desmaiou. Foi quando os policiais começaram a esmurrar a má babá. A mídia e as pessoas dali os incentivavam. Ela chegou à delegacia debaixo de uma blusa, pois estava com o rosto deformado e com várias fraturas. O médico, pai de um menino, que atendeu com revolta, disse: Não sei como conseguiu não ter morrido. Também se morresse não seria um mal. Mesmo a moça dos direitos humanos, separada e se esforçando muito para criar suas 2 filhas, inventou um problema qualquer e se omitiu. Durante várias semanas, o assunto da tarada que batia em criancinha alimentou a imprensa, aquela de baixo nível. Na cadeia, ela teve de ficar longe das outras. Sua vida conseguiu ficar bem pior. Algum tempo depois, ela morreu queimada numa rebelião da penitenciária. Seus filhos ficaram soltos no mundo.